Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Kennedy, sou professor de vocês aqui e vou apresentar para vocês a disciplina Banco de Dados. Vamos lá? Bom, então vamos começar falando sobre banco de dados. Alguns de vocês podem já ter tido uma introdução sobre essa tecnologia, mas muitos não. E o que é o banco de dados? O banco de dados ele é um sistema que visa organizar, né, gerenciar e armazenar os dados, né, que vão compor as informações dos nossos sistemas de informações, né? Então ele permite, né, é uma ferramenta que nos permite acessar esses dados, atualizar, excluí-los quando necessários e compartilhar esses dados de uma forma eficiente, ágil, tá ok? Então essa é uma aula introdutória, como eu falei, a gente vai dar a vocês aqui alguns conceitos, né, para vocês poderem iniciar nesse universo que é banco de dados. Bom, e aí eu venho trazer para vocês um pouco da história e os conceitos por trás do banco de dados. Isso por quê? Porque o banco de dados ele vem já de um certo tempo, né? No início da década de 60, né, esse conceito foi estudado e aí foi começado a colocar em prática. Por quê? Porque antes disso a gente tinha, né, os dados organizados, armazenados, melhor dizendo, em arquivos de texto, né? Então geralmente texto puro, antes disso cartões perfurados, né? E essas informações elas ficavam ali, né, naquele bloco sequencial de informações, de dados, e para você recuperar essa informação isso era muito complicado, era muito trabalhoso, né? E você muitas das vezes perdia esses dados porque ele não estava capturado, ele não estava armazenado de uma forma que permitisse o ágil recuperação, ágil armazenamento dessas informações, como que duas pessoas trabalhavam ao mesmo tempo, né, no mesmo arquivo, poderia sobrescrever, poderia corromper, né, enfim. E aí isso foi evoluindo. Na década de 70 existiu o conceito de bancos relacional, né, e aí isso se torna dominante até os dias de hoje. Por quê? Porque o banco relacional ele vai começar a trazer uma relação do dado, né, em função do seu registro, em função da sua coluna, em função do que aquele dado está representando, o tipo de dado que está atrelado àquela informação está atrelada, né? Então hoje, atualmente, a gente tem, né, uma evolução constante dos sistemas de banco de dados, eles armazenam grandes, enormes volumes de dados, né? E a gente tem aí soluções para lidar com esses tipos de dados. Dados não tão estruturados, né, que são os casos dos bancos de dados no SQL, e técnicas, né, de Big Data, né, de transformações de dados, de pipeline de dados, engenharia de dados, para lidar, né, com essa explosão de informações. Nasce daí também o que a gente conhece de hoje como ciência de dados, ok? Então vamos adiante, e aí entra, né, na questão do SQL. Por quê? Porque foi uma tecnologia muito robusta. De fato, a utilização de uma linguagem, né, a SQL, Structured Query Language, é uma linguagem estruturada para lidar, né, com os dados num banco de dados relacional, facilitou muito, né, a seleção desses dados, a inserção desses dados, a atualização, exclusão desses dados no universo do banco de dados, no nosso database. Tá? Então a gente tem aí conceitos fundamentais para a gente lidar com os dados através da linguagem SQL, que são o select, ok? O insert, o update e o delete. Cada um na sua natureza, o select para a gente fazer uma recuperação desses dados. Eu quero encontrar os dados, né, e eu posso aplicar filtros nessa busca, né, nesse comando select. Eu quero encontrar dados que representem os primeiros 10 registros, ou os 10 últimos registros, ou registros onde o nome daquele registro, né, daquela pessoa, daquela empresa, daquela informação, compreenda tais e tais caracteres. Tá? Então a gente começa a aplicar filtros, né, cláusulas where no nosso comando select, para a gente filtrar, né, para a gente conseguir funilar, né, os nossos resultados. A gente tem também o comando insert, que vai fazer a inserção desses dados. Então, ele geralmente ocorre primeiro, né? A não ser que, claro, a gente já tem uma base estruturada, mas geralmente quando a gente vai fazer, a gente tem um comando até previamente a esses quatro, que é o comando create. Né? E aí isso aí já compreende também uma parte da linguagem SQL, que é da estruturação desses dados, né, dentro do banco de dados. Tá? Então, uma vez que já se tenha estruturados, a gente vai ver isso logo à frente, a gente pode inserir dados naquela tabela
que foi criada, ok? Update, fazer as atualizações desses dados, então eu posso atualizar na linha do registro do professor Kennedy, o horário da sua aula, quantidade de alunos, enfim, isso tudo a gente consegue fazer através do comando update, fazer uma atualização, o nome foi alterado, a data da aula foi alterada, o horário da disciplina, então tudo isso a gente vai conseguir fazer através do comando update, que também se utiliza dos filtros, né, das cláusulas where, para a gente poder filtrar quais campos, né, ou quais registros a gente quer fazer essa atualização, esse update. E também o comando delete para fazer a remoção dessas linhas, as linhas do nosso banco de dados, que são informações que não são mais relevantes e que podem ser apagadas, né, da nossa tabela, do nosso banco de dados, podem ser também excluídas e podem ser utilizados também o filtro através da filtragem, né, com a cláusula where, para a gente poder filtrar a exclusão. Vou seguir mais adiante aqui e a gente já vai começar a fazer uma aula mais prática, tá? Mas é importante vocês terem essa noção mais fundamentalística, né, da estrutura do banco de dados, dos seus conceitos, para que vocês possam, de fato, começar a aplicar isso, né, na nossa parte prática. Tá? E aí a gente tem também tipos de dados. Por quê? Porque esses dados que ficam armazenados no banco, né, eles são de uma infinidade de coisas. Né? A gente tem banco de dados para tudo hoje em dia. A gente tem banco de dados financeiro, a gente tem banco de dados de cadastro, a gente tem banco de dados de geolocalização. Então, uma série de coisas, uma série de artefatos, uma série de entidades que a gente consegue armazenar, estruturar e organizar nos nossos bancos de dados. E aí a gente começa a tratar eles a partir dos seus tipos de dados. Então eles podem ser dos tipos numéricos, textuais, temporais. O que significa dizer? Os tipos numéricos são tipos que trazem quantificador, né? Então a gente tem a quantidade deles, né? A gente tem de 1 a 100, de 1 a 1000, de números maiores, né? Dependendo da sua grandeza, da sua potencialidade, números decimais também, né? Números com pontos flutuantes para uma aplicação mais científica. Então a gente tem os tipos numéricos, cada tipo voltado à sua especificidade, à sua utilidade. Tá? Os tipos textuais também, por quê? Porque a gente, quando atribui um espaço ao banco de dados, né, para aquele campo, aquilo vai ocupar um espaço em memória, né, do nosso servidor. Então a gente consegue limitar, né, essa utilização definindo os tamanhos desses campos textuais, né, utilizando os tipos de dados textuais que a gente quer trabalhar, se é uma string, se é uma varchar, se é um long text, se é um big text, enfim, a gente tem como aplicar esses conceitos no nosso modelo de dados, ok? No nosso modelo físico. E aí a gente também tem dados temporais. Por quê? Porque esses registros geralmente estão sendo aplicados, né, cadastrados, inseridos no nosso banco a partir de um evento. Né? Então a gente tem no momento que aquele usuário se cadastrou, no momento que de repente ele foi excluído, o momento que ele logou pela última vez, o momento que aquele valor era, né, de fato aquilo, no momento que aquele lançamento se deu. Então a gente pode armazenar a data, a hora, o range, né, de datas que aquilo ocorreu. Então aquele registro é referente a um período de datas entre tanto e tanto, tá bom? E aí a gente vai passar aqui então um pouquinho para a nossa prática, tá ok? Eu cadastrei aqui para vocês numa ferramenta muito interessante chamada dbFiddle, onde a gente pode aplicar esses conceitos de forma prática, né, e de forma bem intuitiva. Por quê? Porque a gente aqui não vai precisar instalar o banco de dados na nossa máquina. Vocês não vão precisar fazer o download, né, dessa aplicação, que é o servidor do banco de dados, para vocês de fato poderem começar a utilizar. A gente vai fazer isso tudo no ambiente web, ok? E aí aqui a gente está falando do banco de dados chamado MySQL. Ah, mas tem mais de um banco de dados, professor? Sim, existem mais de um tipo de banco de dados. Hoje em dia a gente tem uma série de bancos de dados, cada um com a sua especificidade, ok? Então a gente tem o MySQL, que é um banco de dados open source, gratuito. A gente tem um irmão gêmeo dele, que é o MariaDB, né, onde os desenvolvedores resolveram se fazer de forma autônoma o desenvolvimento, ao invés de manter esse desenvolvimento atrelado à empresa que é dona do MySQL, ok? A gente tem o PostgreSQL, a gente tem o SQLite aqui nessa nossa ferramenta, mas existe uma série de outros bancos de dados também, como o SQL Server da Microsoft,
o Oracle, enfim, na parte de NoSQL tem o Mongo, tem uma série de bancos de dados, cada um para a sua, né, necessidade. A gente pode começar aqui a partir do MySQL mesmo. Por quê? Porque dentro do MySQL a gente vai ter a linguagem nativa, né, do banco de dados relacional, que é o SQL. E essa linguagem ela varia muito pouco de um banco para o outro. Tá, ok? Então, se vocês aprenderem o SQL para o MySQL, vocês vão poder também aplicar essa mesma linguagem para um outro tipo de banco, para o Postgres, para o SQL Server, tá? Vocês vão, claro, precisar identificar as diferenças da sintaxe, né? Identificar as diferenças, talvez, nas funções que esse banco de dados proporciona para você. A gente vai ver mais adiante as funções agregadas, e aí vocês vão poder aplicar essa mesma lógica, esse mesmo conceito lá num outro banco de dados, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem inicialmente a estrutura. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Dá um zoom aqui assim. Pronto. Então a gente tem aqui, né, a criação da nossa estrutura de banco de dados. A gente tem a criação de tabelas, tá? Para fazer uma analogia, vamos imaginar o seguinte. A gente foi lá, início do ano, e comprou um caderno, né? Um caderno de 10 matérias, tá ok? E a gente vai começar a organizar as nossas matérias, organizar as nossas informações, os nossos dados, né? Então, o que a gente tem? A gente pegou a primeira disciplina, né, a primeira matéria ali do nosso caderno, e definiu que ali vai ser chamado, vai ser a matéria de alunos. Por quê? Porque eu quero armazenar ali naquele primeiro bloco, naquela primeira estrutura, os meus alunos, tá? Então vou pegar aquele conjunto ali de páginas, né, e vou inserir linha a linha ali os meus alunos, tá ok? Então, no nosso caso, né, ele não é uma matéria, a gente está falando de uma tabela, tá ok? Porque a gente está falando de base de dados e ela é composta por tabelas. Além de tabelas, ele também é composto por colunas. Então a gente vai trazer lá uma coluna, né, de aluno ID. Por que aluno ID? Ah, mas professor, aqui está escrito student, verdade. A gente está fazendo aqui, né, uma mescla, né, eu coloquei aqui os comentários em português, mas o nome das tabelas está em inglês. Por que isso? Porque a linguagem SQL ela é nativamente em inglês, né? A gente não vai ter como alterar essa sintaxe aqui para o português. Ela sempre vai ser create table, sempre vai ser o select, né? Sempre vai ser o from, né? E aí ficaria um pouco confuso, né, a gente trabalhar tanto o inglês quanto o português aqui. Então, por essa razão, a gente já vai se adaptando à utilização do inglês, né, no nosso dia a dia, tá? Então, eu chamei a tabela alunos, né, de students, né? A gente vai tratar através da língua, né, o vocábulo no idioma inglês, ok? Então, a gente vai criar essa tabela, students, ok? E aí a gente vai ter uma coluna, uma primeira coluna. Vamos pegar que a gente pegou lá a linha, ó, riscou aqui, ó. Eu vou botar o ID do aluno, a identidade desse aluno, tá? E eu chamo isso de uma primary key. Por quê? Porque é uma chave primária, é uma chave que vai identificar aquele aluno, geralmente é uma chave única, né? Que só aquele aluno vai ter, é o nosso CPF, que é uma chave única, né? É uma chave primária, né? No caso do aluno pode ser a matrícula, certo? Então a gente tem também aqui uma outra coluna do tipo nome. Veja que agora ele não é mais do tipo int, de inteiro, né? Porque ele não é mais do tipo numérico, ele é do tipo varchar, ele é do tipo textual, e eu estou definindo que ele vai ocupar até 50 caracteres. Para e-mail, eu expandi isso, não vai ser 50 caracteres, vai ser até 100, porque tem gente que coloca lá, né, um e-mail muito grande, né? Então a gente precisa saber lidar com os dados que vão ser armazenados no nosso banco de dados. É importante que a gente tenha essa consciência, né, dos dados que vão vir, da gente poder abordar, né, a riqueza que o nosso banco de dados vai poder compreender, ok? Eu estou também trazendo um atributo aqui para essas colunas do tipo not null. O que seria not null? Não nulo. Ou seja, esse campo aqui ele não pode ficar vazio. Eu estou dizendo ao meu banco de dados que no momento que esse dado for inserido do aluno, eu não quero que ele tenha um nome vazio. Eu não posso deixar só um estudante com uma identidade, mas sem o nome. E também não quero que ele tenha um e-mail vazio. Ele não pode ser nulo,
Se eu quisesse que ele fosse nulo, eu teria dito que ele era nulo. Ah, a pessoa pode não ter e-mail, né? Para essa aula aqui presencial, não preciso do e-mail dele, ok? Mas sendo uma aula online, eu acho necessário, né? É uma regra que eu vou trazer, uma restrição para o meu cadastro na tabela estudante de que esse campo e-mail ele não pode ser nulo, ok? E eu trago aqui mais um atributo do tipo unique. O que isso significa, né? O nome é bem similar, né, à nossa linguagem nativa, né, português. É do tipo único. A gente está trazendo um atributo para que esse campo, essa coluna aqui, apesar dela não ser uma chave primária, por quê? Porque eu não vou fazer a referência através dela em outras tabelas, né? Eu não vou estar falando do meu student, né, ID ou da minha matrícula do aluno, ou identidade do aluno, em outra tabela. Como eu faço aqui, como eu faço com o estudante ID. Eu não vou fazer isso no e-mail, ele não é uma chave primária. Mas eu quero que ela seja única. Eu quero que o e-mail do aluno seja único. Eu não quero que o fulano tenha o mesmo e-mail do ciclano. Eu quero mandar um e-mail para ele e que vá só para ele, ok? E-mails não se repetem, tá bom? Então a gente vai seguindo aqui, vocês podem fazer essa leitura, né, da estrutura. Aqui tem conceitos novos que a gente já vai ver mais adiante, tá bom? E aí uma vez que vocês façam, né, a criação desse banco, coloquem para rodar, né, e aqui eu já até coloquei uma query inicial, que é uma query, né, do tipo select, para a gente poder registrar esses campos e fazer a nossa primeira consulta. Veja que ele trouxe todos, né? O asterisco aqui ele traz o universo de colunas existentes na tabela student. Então ele trouxe a student ID, ele trouxe a coluna name e ele trouxe a coluna e-mail, tá bom? Mais abaixo aqui a gente tem, né, a inserção desses dados na tabela, né, e nas colunas da tabela, para que a gente possa começar a aplicar, né, os nossos conhecimentos. Então vamos seguindo um pouquinho adiante aí, ok? Só um instante. Ok, pessoal, vou seguir mais um pouquinho aqui e logo a gente vai terminar esse módulo e a gente vai poder continuar no próximo módulo, ok? Vamos lá. Os comandos, né, da nossa consulta, né, select. Por quê? Porque a gente, quando faz uma busca, a gente pode criar, né, a gente pode acrescentar atributos, né, parâmetros na nossa consulta para trazer os dados que a gente precisa dele. E quais são esses parâmetros, né? A gente tem o nosso select, que é a nossa função de busca, né, a nosso selecionar. A gente tem a cláusula where, onde a gente vai começar a aplicar os filtros daquele resultado que a gente quer trazer. A gente tem também o order by, para a gente ordenar os resultados, né, a forma que o banco vai nos retornar esses resultados. E a gente também tem a opção do group by, que seria para a gente agrupar esses resultados, tá bom? E mais uma coisa que eu tinha falado aqui e que acabou não sendo apresentado ali no slide, mas a gente vai ver aqui na prática, que é esse campo aqui, que são os fields. O que são os fields? Eu posso trazer, né, para dentro do meu resultado, do meu result set, né, os campos que eu preciso. Às vezes eu não vou precisar de todas as 3 colunas da minha tabela Students. Eu posso precisar apenas dos nomes, né, no nosso caso aqui, dos names, tá bom? Dos nossos students. Então vamos executar ele aqui, tá bom? E aqui a gente traz somente os nomes, tá bom? Eu vou voltar aqui, né? Vou começar a botar, em vez de botar o asterisco, eu vou colocar, né, explicitamente na minha linguagem, né, no meu comando select, os campos que eu quero. Então, eu quero o student ID, vírgula, o nome, né, o name no caso, e o e-mail, ok? From students, aí eu entro com a minha where. Por que where? Porque eu não quero qualquer um. Eu quero selecionar parte desses estudantes que eu vou buscar, ok? Então a gente tem o select, a gente tem o from da nossa tabela e a gente tem o where. Aí o que eu posso fazer aqui? Ah, eu preciso do registro do aluno Pedro Martins. Então where name igual a Pedro Martins. E quando a gente roda isso, a gente vai ter o retorno do nosso aluno, Pedro Martins, né? O Student ID dele 3, o nome dele, Pedro Martins, e o e-mail dele. E aí, a partir daí, eu vou poder começar a trabalhar essas informações no meu sistema.
Pessoal, o nosso módulo encerra por aqui. A gente vai ver mais adiante, né, outras opções, né? Dentro do nosso comando select tem uma série delas, né, que eu falei ali, o order by, o group by, tá bom? A gente ainda vai ver os joins, que é quando a gente faz a vinculação de um dado de uma tabela com outra, tá bom? A gente ainda vai ver aí as funções de agregação, né? Além do group by, a gente tem outras formas de fazer essas agregações, de fazer cálculos em cima dos nossos resultados, tá bom? E aí a gente vai passar para a parte prática realmente. Por enquanto vocês podem seguir aqui, fazendo uma aplicação aí desse conhecimento, buscando esses dados para vocês começarem a se ambientar dentro desse universo. Qualquer dúvida, coloquem no nosso fórum, tá bom? Fico à disposição aí dos senhores. Um abraço, um ótimo dia para vocês.